Bom dia, gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, nossa aula de terça-feira, dia 6, teremos aula de produção de texto e de história. Mas antes, vamos fazer a nossa oração do dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vocês vão abrir o livro de produção. Nossa primeira aula é de produção de texto. Vocês vão abrir na página 106 e 107. Hoje nós faremos a correção da aula anterior, das atividades que foram passadas para vocês fazerem sobre o assunto da aula anterior. Hoje vamos fazer essa correção. Então, lá na página 106 tem a primeira questão. Fala o seguinte: marque os elementos que causam medo presentes no conto. Então, o que é isso, gente? Nós falamos, lembra que na aula passada a gente falou sobre contos de assustar, contos que causam medo, e foi lida uma história aqui. Durante a explicação eu li uma história para vocês, uma história de assustar. E agora a correção é sobre essa história, claro. Marque os elementos que causam medo presentes no conto. No conto apresenta alguns elementos os quais causam medo por parte do leitor, causam medo quando a gente começa a ler o conto. Que elementos são esses? Então os elementos são casa mal assombrada, voz cavernosa, osso de perna, são os elementos que causam medo. A segunda questão, o que é enredo? Enredo é o conjunto de acontecimentos de uma história. Então, todo o conjunto de acontecimentos de uma história nós chamamos de enredo. O conto que você leu foi publicado no livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto. Por que será 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto? O livro fala de vários ossos de pernas, não é? Aliás, o conto fala de vários ossos de pernas. Será que tem a ver? E 7 histórias para sacudir o esqueleto? Responda no caderno. Essas são atividades que eu pedi que respondessem no caderno. Então, além do livro de produção, também é necessário que vocês estejam com o caderno de produção. Vamos ver se fizeram correto. A letra A. Pelo título, qual seria o enredo das histórias nesse livro? Pelo título, olhem só o título desse livro, 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto. Por esse título aqui, qual seria o enredo das histórias desse título? Enredo a gente já sabe que é o conjunto de acontecimentos de uma história. Qual seria o enredo? Resposta correta: enredos de histórias assustadoras que fazem o leitor tremer de medo. Enredos de histórias assustadoras, vírgula, que fazem o leitor tremer de medo. É a resposta da letra A. E a letra B. Quais são os personagens envolvidos nessa história? E onde se passam as ações? Quais são os personagens envolvidos na história, na história que vocês leram, e onde se passam essas ações? Tudo o que aconteceu se passa onde? Vocês lembram desses personagens? O personagem Caio, o possível comprador da fazenda, e o caseiro, o cuidador da fazenda. Ponto na mesma linha. Na casa de uma fazenda que estava à venda, onde passa as ações. Na casa de uma fazenda onde estava à venda. E a letra C. Quando ocorrem os fatos narrados? Os fatos narrados, eles ocorrem quando? Em que momento? Resposta: durante a noite. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz. É a resposta correta. Terceira questão. Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo,
ou seja, ficou barata a fazenda. Veio de Luzes um comprador para fechar o negócio. Qual o sentido de o preço chegou lá embaixo? Já falei aqui para vocês. Qual o sentido de o preço chegou lá embaixo? E por que o preço da fazenda chegou lá embaixo? Em primeiro lugar, aqui pergunta qual o significado da palavra, das palavras, da expressão lá embaixo. E aí, o que significa? Coloquem aí. A fazenda perdeu o valor, vírgula, ficou barata. O preço despencou. O que significa o preço despencou? É a mesma coisa, o preço lá embaixo. Porque as pessoas pensavam que a fazenda era mal assombrada e ela ficou desvalorizada. Portanto, as pessoas pensavam que essa fazenda era desvalorizada, era mal assombrada, então ela ficou desvalorizada. O preço baixou. E lá na página 107, a correção da 107. Voz cavernosa é aquela que tem som rouco e profundo, como se saísse de uma caverna. Uma voz fantasmagórica, que dá medo. Letra A. Continuem com o caderno, amores. De quem é a voz cavernosa que aparece no conto? Do caseiro, vírgula, que se faz ou se finge de fantasma. A voz é do caseiro. Letra B. Como ela foi representada? Repetindo-se as vogais do nome do comprador. Então, repetiu-se as vogais do nome do comprador. Caio repetiu a vogal, aqui a letra A, várias vezes. Assim causou medo. Letra C. Por que a assombração usava voz cavernosa? A assombração queria assustar o comprador. E a quinta questão. Qual era o objetivo do caseiro ao convencer o comprador a dormir na fazenda? O que o caseiro queria ao convencer o comprador para dormir lá na fazenda? Vocês vão marcar. Queria amedrontar o homem para que ele não comprasse a fazenda. A sexta questão. O homem estranhou a voz repetida. O que significa a palavra aqui? Porque as letras estão separadas. O que significa também no caderno, gente. Essa palavra foi pronunciada pelo comprador. Significa eu estou aqui. As letras estão separadas no texto para indicar que ele gaguejou de medo ao pronunciar essa palavra. Foi o medo que provocou esse gaguejo nele. A letra B. Qual era a dúvida de Caio? Caio não sabia se o fantasma sabia o seu nome e o chamava, ou se o fantasma estava perguntando se ele, fantasma, podia cair. E a letra C. Por que Caio atirou? Ele desconfiou que a assombração estava gozando a cara dele. Quando a voz desafinou ao dizer caiu. Também porque ficou nervoso, pois não aguentava mais aquela história. Então, ele não aguentava mais aquela história. E a letra D. Com qual objetivo o caseiro resolveu assustar o comprador? Ele não queria que ninguém comprasse a fazenda, queria ficar morando nela de graça, sem fazer nada, à toa, vadiando. Por isso não queria que ninguém comprasse a fazenda. A sétima questão. Todas as expressões destacadas indicam que Caio estava com muito medo, exceto. Quando significa exceto, significa menos. Então, de todas essas opções que tem aqui, de todas essas expressões que tem aqui, indicam que Caio estava com medo. Mas tem uma que não indicam que o Caio estava com medo. Qual é? E Caio matutava. Marquem essa aí. Certo, amores? E agora, lá na página 108, nós vamos falar de... Continuando aqui com a produção, a explicação, complicação. O que é complicação? Todo conto de assustar, todo conto que causa medo, ele tem uma complicação. O que é isso?
Complicação é a parte do conto que apresenta o problema a ser enfrentado pelo personagem. Portanto, complicação é isso. Lá no conto, na história de Assustar, que foi lida, ela apresenta essa complicação? Apresenta sim. Então, tem a complicação, depois da complicação vem o desfecho, também existente nas histórias de conto de Assustar. Desfecho é a solução da complicação. Então, teve a complicação aqui, que é a parte do conto que apresenta o problema a ser enfrentado pelo personagem. E o desfecho é o quê? É a solução para essa complicação aqui. Está lá na página 108 do livro de produção. No conto Caio, o homem tentava dormir, mas o caseiro não deixava. Jogava ossos nele o tempo todo para assustá-lo. Essa é a complicação do conto. Complicação do conto. Ele tentava dormir, mas o caseiro ficava jogando ossos nele para que ele se assustasse e não conseguisse. Aí é a complicação. Releia agora o desfecho do conto. E agora a gente vai ler o desfecho do conto. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E para sua surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda onde ele gostava de vadiar. E aqui o que vocês vão fazer? Ilustre o desenho no espaço a seguir essa cena do desfecho. Vocês vão desenhar a cena do desfecho, não é a cena da complicação, e sim a cena do desfecho. Faça um desenho bastante interessante aí, certo, amores? Aí lá na página 109, fala o seguinte: você lê um conto de assustar e pede aí para se juntar com um colega, mas não precisa. Vou explicar aqui para vocês quais os objetivos de um conto de assustar, como a gente vai produzir. Objetivos da produção: imaginar e redigir, escrever o desenvolvimento e o desfecho de um conto. Desfecho já sabemos. Fazer uma roda de leitura e organizar uma analogia. Eu não precisa fazer roda de leitura, vocês vão ler mesmo. Roda de leitura é com muitas. E o público-alvo será familiares, dos familiares de vocês, e depois eu vou pedir que leiam para mim nas aulas online. Planejamento: leiam este trecho inicial de um conto de assustar. E aí vamos lá. Pequenos monstros. Havia muitos monstrinhos numa caixa empoeirada na casa da dona Thelma. Um monstrinho verde, outro peludo, outro com 3 pernas e um monstrinho vermelho. Opa, falta um. Ah, sim, é o monstro invisível. Bem, os pequenos monstros eram muito mentirosos. Após a leitura, troque ideias, que não precisa. O que é que vai fazer? Pense outra característica, você vai pensar outra característica para decidir como será o desenvolvimento e o desfecho do conto. Desfecho é a continuação desse conto, além das que você já sabe. Haverá outros personagens? Amores, vocês vão dar continuidade a esse conto Pequenos Monstros. Haverá outros personagens? Se houver, quem serão eles e como serão? Dona Thelma participará da história? O que ela fará? Que ações esses monstrinhos vão praticar? Contra quem? Como os personagens vão reagir? Criem diálogos entre os personagens. Portanto, criem diálogos entre os personagens. Pensem nas palavras que vocês vão usar para causar medo no leitor. Lembrem lá das palavras que nós usamos para causar medo em quem estiver lendo o conto de vocês. Que elementos assustadores vão surgir na história? Lembra de todos os elementos assustadores que podem ter em um conto assustador? Crie um desfecho, um final de arrepiar para o conto. Dê um título ao texto. E isso é o que vocês vão fazer. Não esqueça de seguir todas essas dicas aqui da página
109. Onde é que faz, professora? Vamos fazer onde? Vocês vão fazer o rascunho aqui, tá? Faça o rascunho lá na página 110. Rascunho lá na página 110. Depois que fizerem o rascunho aqui na página 110, passem para o caderno de produção. Não esqueça, o rascunho aqui na página 110, depois passem para o caderno de produção. Vocês não esqueçam a letra inicial maiúscula, parágrafos, pontuação no local adequado. Ainda tem alunos escrevendo nomes próprios com letras minúsculas. Nomes próprios são nomes de pessoas, nomes de lugares ou nomes de animais com letras minúsculas. Por favor, amores, eu já falei aqui várias vezes em várias aulas. Vamos escrever corretamente. Pontuação, depois de pontuação inicial, maiúscula, parágrafo, deixar o espaço, faça um texto bem organizado, certo? E lembrando, faça um texto com as ideias de vocês. Não adianta vocês pedirem a mamãe ou o papai para fazerem ou o irmão para fazer. O importante é todos vocês fazerem, tá? Porque dá para mim saber se você fez, se aquele texto foi produzido por vocês ou outra pessoa fez. Ah, tia, vai ficar errado. Ah, tia, vai ficar feio. Não se preocupem com isso. Não vai ficar nada errado, não vai ficar nada feio. O importante é que vocês façam. É melhor o que? O bonito que foi feito por outra pessoa ou algo que foi eu que fiz. É melhor as coisas que eu faço que os outros virem fazer pra mim. Tá? Mesmo que eu erre, eu vou melhorando. O importante é para isso. Mas como que eu vou melhorar um dia se eu sempre peço para outra pessoa fazer? Então, vocês são capazes, vocês são espertos, tá, amores? E agora vamos para a nossa aula de história. Pegue o material de história, é o livro Trilhas, módulo 4.